Mas o Comando Vermelho resolveu tomar o Nordeste. Eu quero entender, irmão, o que tem no Ceará que tem um objetivo extremamente estratégico, que as coisas no Ceará estão funcionando numa rapidez e solto, de uma forma diferente, inclusive da Bahia. Como eu te disse, na Bahia, os polícias estão dando resposta. Eu te lembro que em 2024, a polícia da Bahia ficou 2 meses e matou 100 caras em várias operações. O governo Lula mandou a PF para Bahia. O governo Lula mandou a PF para que estado do Brasil? Ele mandou para Bahia, Bahia do Rui Costa, Bahia do Jacques Wagner. Então, ele olhou para a Bahia e falou assim: meu irmão, minha política é essa, mas eu não posso perder a Bahia. E ele botou firmeza na Bahia. Mérito nenhum. Parece que tem algum interesse na Bahia. Só que o que eu quero entender é o que eles estão interesse no Ceará a ponto de deixar o Ceará nessa situação. Eu sei que tem um porto lá, eu sei que tem ali Fortaleza com um grande atrativo aí, inclusive eu vi uma matéria falando que Fortaleza seria o Vale do Silício do Brasil. Por que eles querem destruir o Ceará numa rapidez tão grande? E o que eles vão tomar tudo ali no Ceará? Cara, primeiro deixa eu te dizer uma coisa antes de responder a tua pergunta, que é super inteligente e merece um debate. Flávio Dino, ministro da Justiça, começo do governo Elmano, vai lá no Ceará. Ele chega lá no Ceará e diz: olha, governador, o que você precisar do governo federal para diminuir a violência no estado de Ceará, eu vou ajudar. Se for mais recurso, eu vou mandar. Se for a Força Nacional, eu vou mandar. Se precisar da PF, da PRF, o que você precisar. Ele, inclusive, apresentou um cheque bem grande, tá aqui, o cheque em branco, para o governador Elmano fazer o que ele quiser para diminuir a violência no Ceará. O que foi feito de lá para cá? Nada. Ou o governador Elmano tem uma equipe muito ruim, ou então o governador Elmano não queria a ajuda do governo federal para fazer o enfrentamento do Comando Vermelho. Agora eu vou dizer o interesse do Comando Vermelho. Qual é o ponto geográfico mais estratégico para a economia do Brasil hoje? Qual é o porto que está mais próximo da América do Norte, dos Estados Unidos, da Europa? É o porto do Pecém, ali vizinho a Fortaleza. E por que o Comando Vermelho tem tanto interesse nessa rota? Porque o Comando Vermelho trabalha, além de outras coisas, não é só mais, né? Trabalha essa questão do tráfico internacional de drogas. Tá com 15 dias mais ou menos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que um navio foi abordado lá na Espanha e ao abordarem, a polícia espanhola encontrou 20 toneladas de cocaína. Qual foi o último ponto do Brasil que esse navio passou? Ceará. Foi lá do Ceará que o navio saiu com destino à Europa e no meio do caminho foi abordado lá na Espanha e encontraram essa pequena bagatela de 20 mil quilos. Para ficar mais claro, 20 mil quilos de cocaína abordados, encontrados e apreendidos pela polícia espanhola. Então, meu irmão, tem um esquema muito pesado. Não só no tráfico de drogas, mas vamos lá. A grande central do TikTok vai ser montada lá na cidade de Caucaia, a terceira cidade mais violenta do Brasil. O TikTok, os chineses vão investir 200 bilhões de reais para montar essa estrutura, né? Então, isso vai impactar a economia daquela região de forma muito intensa. Por quê? É porque os cabos que fornecem internet para praticamente toda a América do Sul vêm da África e chegam lá na cidade de Fortaleza. Então, é um local estratégico que tem a melhor internet do Brasil. É um local estratégico porque está perto do mercado consumidor de todo e qualquer produto. Então, é por isso que o Ceará virou a menina dos olhos de ouro do crime organizado também. O crime hoje tem economia paralela. Aí eu digo para vocês, infelizmente no estado do Ceará hoje, você só consegue contratar um provedor de internet se você pagar dentro da sua mensalidade a taxa da facção. Eu recebi essa semana ligação de proprietários de provedores desesperados. Por quê? Porque estão sendo obrigados. Ou paga o valor lá para a facção, ou então vai ter que fechar seu negócio. A esposa de um dono de um provedor, que é lá de Fortaleza, um provedor pequeno, entrou em contato comigo pelo Instagram dizendo: capitão, meu esposo está preso, capitão. Por que meu esposo foi preso? A facção começou a ameaçar os nossos funcionários, e para evitar o que aconteceu lá na Bahia, vocês lembram do caso da Bahia? Os técnicos estavam lá no poste instalando a internet, foram capturados, sequestrados pela facção, pediram para o dono do provedor pagar um determinado valor e não pagou, foram mortos. Lá no Ceará, a dona desse provedor relatou, pegaram um funcionário dela e disseram: olha, só libera esse funcionário se for feito um determinado depósito. E o gerente dela se obrigou a depositar R$1.000 lá na conta da facção para liberar o técnico. Quem é que está preso hoje? O dono do provedor foi preso. Quem foi da facção que foi preso? Ninguém, mas o dono do provedor foi preso. Rapaz, o comerciante hoje não consegue vender nada, Glauber, sem pagar a taxa da facção. Chegou-se ao absurdo
das garotas de programa que estão lá no centro da cidade de Fortaleza para trabalhar terem que pagar a taxa da facção. Meu irmão, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. É um absurdo o poder que as facções têm no estado de Ceará. E por isso que o Comando Vermelho viu, peraí, governo fraco, frouxo, omisso, que deixa a gente à vontade, vambora pro Ceará. É um paraíso para o crime organizado. Houve um momento também no Ceará, Glauber, pra gente não colocar só a responsabilidade no executivo, que, infelizmente, os presos faziam questão de serem transferidos para o estado de Ceará porque tinha nos plantões do judiciário a liberação de chefe de facção a custo de R$150 mil. Foi feita a operação da PF, Operação Expresso 150, que inclusive o desembargador foi responsabilizado por estar dando esse tipo de alvará de soltura para bandido que era transferido para o estado de Ceará. Então, o crime está se infiltrando nas instituições, já está no legislativo, está no executivo, entra dessa forma também no judiciário. Esse absurdo que a gente está discutindo hoje, de filho de juiz, de desembargador, de ministro do STF, ministro do STJ, está prestando serviço no local onde o pai está trabalhando, é uma grande contradição também. Isso precisa ser discutido urgente no Brasil. O judiciário ele está perdendo completamente a credibilidade por conta disso, e o Ceará não está fora disso. Então é basicamente isso que leva o Comando Vermelho a ter tanto interesse pelo Ceará. Irmão, vamos lá, cara. Eu compreendo esse objetivo estratégico, eu compreendo o que está acontecendo no Brasil, e aí o meu objetivo contigo é compreender bem aqui o Ceará especificamente. Você explanou muito bem pra gente o que está acontecendo ali. Quando você cita o TikTok montando uma sede investindo 200 bilhões, o que me vem à cabeça, e eu quero aprofundar isso contigo, se faz sentido, a terra no Ceará hoje está bem barata, né? O preço do Ceará hoje não está valendo muita coisa, porque está tudo entregue, está tudo violento, né? Em algum momento esse dinheiro vai entrar, algum momento a cidade vai ser recuperada, o estado vai ser recuperado e o povo vai voltar, né, a ter esperança. É incompetência ou é um projeto, irmão? Porque assim, eu não quero ser leviano, mas assim, me parece que não é só incompetência, porque não é possível. A polícia não é incompetente. O estado do Ceará é um estado importante para o Brasil, tem povo, tem sua importância, tem economia. Fortaleza é a quarta maior capital do país. Não é só incompetência, não me parece só incompetência, me parece um projeto. Um projeto de desidratar, de destruir e depois lucrar, né, nesse ganho, porque tá tudo de graça, tá tudo largado, tá tudo barato, né? Cara, a gente tem uma polícia do caralho no Ceará. Você pega o Raio, pega o BOP, pega o pessoal do Policiamento de Fronteiras, pega o BEP, pega o pessoal do POG normal também, porque a gente elogia às vezes a especializada e esquece que lá no distritozinho, na cidade mais distante, tá só o pessoal do POG que faz enfrentamento quando tem assalto a banco, que vai pra cima de facção. Então a polícia é super qualificada, mas o policial, de tanto levar pancada, ele acaba recuando. E eu não acho que é só incompetência. Eu não acho que é só incompetência, porque todo governo de estado tem seu setor de inteligência e o governador sabe muito bem onde está Bebeto Choró, o governador sabe muito bem quem são os prefeitos que têm envolvimento com o crime organizado, com facção, até porque tem inquérito da Polícia Civil. Eu não acredito que o delegado-geral da Polícia Civil, que é um cara competente, é um cara decente, não tenha passado já para o governador quais são os deputados, quais são os vereadores, quais são os prefeitos que têm envolvimento com o crime organizado. O problema é, ou o governador não quer mexer no vespeiro, dizer, poxa, eu vou mexer com um bocado de aliado aqui, vou mandar prender esses aliados. Tem que ter coragem, governador, para fazer isso. Quer garantir a sua reeleição? Faça isso. Mande prender o Bebeto Choró, mande prender essa ruma de prefeito que tem envolvimento com o crime organizado. O problema é que se prender o Bebeto, ele vai delatar seus amigos. Ele vai delatar muita gente do PT, de outros partidos. Pode ter gente até do meu partido, que eu não boto a mão no fogo por ninguém, né? Eu respondo por mim. Então, o que falta no estado de Ceará não é competência. Tem gente muito competente. O que me estranha muitas vezes, Glauber, eu não tenho nada contra um delegado lá do Rio de Janeiro ser o secretário de segurança lá do estado de Ceará. Mas, cara, não tem um delegado, um coronel, uma pessoa, um cearense qualificado para assumir essa pasta. Poxa, o que você tem contra o secretário de segurança do Ceará? É o cara que foi secretário de segurança do Rio, na época que ele foi secretário lá, o Comando Vermelho chegou ao ápice a ponto do governo federal fazer uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O cara sai do Rio, vai pro Espírito Santo, ser secretário lá,
aumenta a violência lá no Espírito Santo também. Ele chega no Ceará e permanece, porque na verdade a violência não chegou com o Roberto Sá, que é o atual secretário, mas também não melhorou nada com ele, infelizmente. Glauber, existe um esquema dentro da Secretaria de Segurança Pública de corrupção com empresas que prestam serviço para a Secretaria de Segurança que são de arrepiar qualquer pessoa que tenha acesso à informação. Já trouxeram informações pra gente que tem empresa que presta serviço lá na Secretaria de Segurança, que é um absurdo. Eu vou te dar um dado agora, Glauber, para tu mostrar que aqui não é discurso pelo discurso. O governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo implementou Smart Sampa, que é um programa com câmeras espalhadas pela cidade que faz leitura facial e quem tem mandado de prisão é identificado. Identificaram a irmã do prefeito de São Paulo, a mulher foi presa, ela tinha um mandado de prisão, o prefeito disse, o programa é para todo mundo, infelizmente minha irmã tinha um mandado de prisão, ela foi presa. A cidade de São Paulo tem 20 mil câmeras espalhadas com o Smart Sampa. Sim. O Ceará tem um programa parecido, uma empresa de tecnologia implementou esse programa no Ceará. Olha a diferença, em São Paulo 20 mil câmeras, no Ceará são 2 mil câmeras. Em São Paulo, as 20 mil câmeras têm tecnologia, leitura facial, tecnologia embarcada na viatura, top de linha. Dessas 2 mil câmeras do Ceará, apenas 100 têm leitura facial e tecnologia embarcada. Se eu disser para vocês que o contrato que é pago no Ceará é 3 vezes mais caro do que o contrato que é pago em São Paulo. Ah, calma aí, irmão. Não dá para suspeitar, Glauber? Porra, suspeitar? Que isso, irmão? Porra, contrato... só suspeitar. E vem cá, lá não tem Tribunal de Contas, lá não tem deputado, lá não tem porra nenhuma, tá tudo entregue? Tem, cara, só que tá entregue. Tem gente séria no Tribunal de Contas? Tem, mas infelizmente é minoria. Tem gente séria na Assembleia? Tem, mas é minoria. E onde a maioria manda, poxa, a imprensa, tem muita gente séria na imprensa, mas a imprensa hoje não consegue denunciar nada do governo do estado, porque tem um cara lá que foi colocado pelo Camilo, que é o governador de fato, é quem manda, o Elmano não manda em nada, quem manda é ele. Esse cara coage o blog, o jornalista ou qualquer veículo de comunicação que denunciar qualquer coisa contra o Estado, ele corta a verba de publicidade na mesma hora. O irmão do Ciro, chama ele de Rasputin. Rasputin é o bobo da corte, é o cara que não tem inteligência, que não sabe de nada, mas que tem força, bajulador, conseguiu ter esse poder de estar mandando no Estado, coagindo todo e qualquer integrante da oposição. Esse cara tá todo dia na rede social fazendo firula. Onde é que você já se viu um chefe da Casa Civil fazendo isso? Pois o Estado do Ceará é isso. É a corrupção nas instituições. É o dinheiro das facções misturado com o dinheiro da política. E é por conta disso que a gente chegou ao ponto que a gente chegou. Você falou da Bahia, Glauber? Eu tenho que fazer um registro. A Bahia era a primeira colocada. Era o estado mais violento do Brasil. Nos dados que saíram essa semana, a Bahia caiu para 5º. Houve alguma coisa na Bahia lá que foi feito, deixaram a polícia para cima. O Rodrigo, inclusive, o Rodrigo Pimentel teve comentando isso. O Capitão Derrite teve com a gente lá no Ceará também, fez esse comentário. Lá em São Paulo tem um Muralha Paulista, um programa do governo do estado que o Derrite fala, chega, brilha o olho do Derrite quando ele fala do programa. Cara, São Paulo hoje tem 5 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Ceará tem 32 homicídios. Eu vi um post hoje, Glauber, dizendo o seguinte: se o índice do Ceará fosse o mesmo índice de São Paulo, em São Paulo teriam sido assassinados no ano passado 15 mil pessoas. Na proporção. São Paulo teve 2 mil assassinatos, com a população de 50 milhões de habitantes. O Ceará tem 9 milhões de habitantes, teve 3 mil, teve mais que em São Paulo. E em números absolutos, o número de assassinatos do Ceará é maior do que o de São Paulo. E em São Paulo, Tarcísio foi firme e deixou o Derrite fazer o enfrentamento com o crime. Teve lá embate com facção, teve embate com a própria imprensa que questionou algumas ações policiais, mas o governador foi firme e deixou o Derrite fazer o que tinha que ser feito. Derrite, capitão da Polícia Militar de São Paulo, que foi da Rota, que foi do Corpo de Bombeiros, que conhece as entranhas da segurança pública e por isso que deu tão certo a gestão do Derrite. Mas o Ceará não. O Ceará pegaram um cara de fora, que não conhece a nossa cultura, que não conhece a nossa geografia. O secretário de Segurança do Ceará nunca foi o Iraponga, o distrito fantasma que a gente tem no Ceará. Pô, não tem como dar certo. Irmão, tu falou de homicídio. Aí eu pesquisei aqui agora. Pelo que consta, a letalidade policial foi de apenas 199 resultado morte. Ou seja, a polícia do estado do Ceará, num estado desse, violento, num estado sendo tomado pelo Comando Vermelho, a polícia do Ceará teve um número de 199 mortes apenas. A Bahia lidera esse número com mais de 1.500 mortes. É isso que não estou entendendo até agora. Por que que o governo do PT está liberado a polícia trabalhar, a polícia matar,
em confronto, claro, né? A polícia não é assassina, a polícia está trabalhando. Por que quiseram reduzir a violência na Bahia e agora o objetivo estratégico é entregar o Ceará? Você que está em casa assistindo a gente do Ceará, toda a repercussão valida exatamente o que está acontecendo. Porque quando o nosso vídeo, nosso canal, com repercussão nacional, fala do Ceará, é como se aquele povo que tá lá falasse assim, obrigado, pelo amor de Deus, alguém. Porque aqui não tem verba do governo do Ceará, tampouco do governo federal. Nem da Bahia. E nem da Bahia, não, de ninguém. Mas eu digo o seguinte, né? Porque lá, pelo que eu tô entendendo que você tá me falando, não tem ninguém falando. E não tem ninguém batendo no problema, na real. Então, assim, me parece uma disparidade absurda, não faz sentido um Estado tão violento ter uma polícia produzindo tão pouco resultado, morte. E você que está aí e vai depois interpretar isso errado, o Glauber quer que mate. Não, é natural, é natural. Aonde há violência, há uma polícia para conter a violência. E eles vão reagir e vai haver morte. Tanto é que a Bahia, o Amapá, lidera em morte por 100 mil habitantes, a letalidade policial se destaca, porque é violento. E a polícia responde isso. Agora, no Ceará, pelo que eu tô vendo, acrescentando mais um diagnóstico, a polícia não tá nem confrontando. Cara, deixa eu te contar a realidade policial do interior. Vou citar a cidade, quem tá no Ceará vai entender o que eu tô falando. Policial de Madalena, da cidade de Madalena, se nesse horário agora, você tá me assistindo, se nesse momento ele prender uma pessoa com uma arma, ele pra efetuar o flagrante desse criminoso, ele vai ter que se deslocar 400 quilômetros, coloca o cara na viatura, rodar 400 quilômetros para fazer o flagrante do cara. Sabe o que é mais revoltante? É o policial deixar a cidade desabrigada, porque só tem uma viatura na cidade de Madalena, tem que ir lá para Crateús, 200 quilômetros para ir, 200 para voltar, chega lá em Crateús, o policial, Glauber, vai fazer um flagrante virtual. O delegado está numa central de flagrantes, lá em Fortaleza, e vai fazer o flagrante virtual. Ele vai esperar numa fila até acabar os procedimentos em Fortaleza para fazer esse flagrante. A minha pergunta é, se o flagrante é virtual, se vai ser feito na tela de um computador, por que o policial não faz isso lá em Madalena? Para evitar esse deslocamento oneroso, perigoso, o policial pode, no meio da estrada, se acidentar, vai gastar combustível, vai gastar pneu, vai gastar manutenção, e a cidade fica desguarnecida 12 horas até ele fazer esse flagrante. Essa culpa é do governo do estado, do Ministério Público e da Justiça. Eu disse para um desembargador um dia desse. Excelência, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Porque tem uma circunscrição da custódia. Meu amigo, se fosse um flagrante presencial, até dava para entender. Mas o flagrante é virtual. Liga um computador lá em Madalena e faz isso lá. Isso é a grande realidade de todo o interior do estado. E é isso que desestimula. Eu vou falar para vocês como policial de rua, porque eu trabalhei no interior. Eu trabalhei em Jaguaribe. Já teve situação, eu tenente, que eu prendi, o criminoso estava lá com a arma branca, que eu disse, eu não vou sair daqui da cidade, me deslocar até Russas, 100 quilômetros, para fazer um flagrante e deixar a cidade desguarnecida. Eu resolvi no local. Eu fiz isso, certo? Prevaricou? Era isso, ou a gente correu o risco de deixar a cidade desguarnecida e ocorrer um assalto a banco, um assassinato ou coisa parecida. A realidade do policial que trabalha no interior é algo que vocês não têm noção. Eu, quando lá em Jaguaribe trabalhando, prendi um assaltante de banco. E o delegado ficou preocupado, capitão, vão resgatar ele aqui, eu era tenente na época, Wagner, vão resgatar o cara da delegacia, bora levar esse cara logo pro destino dele, que é no Piauí. Pedi outra viatura de apoio e levei de madrugada para deixar o cara no Piauí. No meio do caminho a gente parou para jantar. O cara olhou no meu olho, como eu tô olhando aqui para vocês, e disse, tenente, bora dar um jeito aqui, vamos se ajeitar, rapaz. E eu vibrando, saindo da academia, que dá o jeito o quê? Me respeita, que eu não sou corrupto. Conversou, disse, tenente, o senhor tem uma filha, né? O senhor tem uma filha de 2 anos, o nome dela é Rayane, né? Eu disse, meu irmão, o que tu tá querendo dizer? Esse cara quis dizer que ia fazer alguma coisa contra a minha família. Imagine o policial sabendo, eu lá em Jaguaribe, minha família em Fortaleza, 300 km de distância, imaginar que esse cara poderia fazer alguma coisa com a minha família. Se eu não tivesse estabilidade, se eu não tivesse emocionalmente concentrado, eu tinha feito uma besteira ali, mas fiz, entreguei, deixei lá na delegacia e graças a Deus, no dia que ele foi solto, acho que os comparsas dele empenduraram ele numa árvore e crivaram ele de bala. Então é essa a vida do policial que está trabalhando no estado do Ceará. No interior não tem estrutura. Na capital o policial é coagido e a CGD não deixa o policial trabalhar. E ainda tem essa questão toda que a gente comentou aqui,
do envolvimento do crime organizado com as instituições do nosso Estado. O crime organizado está infiltrado em tudo. Esse escândalo do Master é mais ou menos o que acontece lá no Ceará, né? O cara do Master deu dinheiro pro Lewandowski, deu dinheiro pro Alexandre de Moraes, deu dinheiro pro Dias Toffoli, deu dinheiro pro Guido Mantega, ex-ministro do Lula, se encontrou com o Lula, se encontrou com todo mundo. O cara tinha o sistema todo nas mãos. O sistema todo. É mais ou menos uma réplica o que acontece lá no estado de Ceará. O Bebeto Choró tinha todo mundo na mão. Vocês acham, quando eu fui candidato a prefeito de Fortaleza, o Bebeto não mandou recado oferecendo dinheiro pra mim? Mandou, mas eu disse que dinheiro de bandido eu não aceitava pra fazer campanha. Então o problema é esse. Falta gente com coragem pra dizer não pro dinheiro fácil, pro crime organizado, pra não ter, ó, o pulso na mão do crime.